Está no ar mais uma edição do ScaleCast, nesse evento maravilhoso que é o Scale Show. E eu estou aqui hoje com o Rafael, que é o nosso convidado de hoje, do nosso podcast. Ele está participando também do nosso Scale Show. Vai bater um papo aqui comigo, um papo bem descontraído, para falar um pouquinho mais e melhor da empresa dele. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso ScaleCast. Conta mais um pouquinho de você, se apresenta aí para a nossa galera. Fica à vontade. Opa, muito obrigado, é um prazer estar aqui no evento de hoje. Eu conheço há pouco tempo o Rafael Matos, mas achei fantástica a forma de comunicar dele, por isso eu vim para fazer todo o treinamento. E já inicialmente já passou algumas coisas, já tem um material, já tem um curso também em conjunto, então já estou aprendendo bastante aqui. E eu já empreendo já há um tempo, né? Desde 2019. Empreende há 5 anos já, né, Rafael? 5 anos. Com mais profissionalismo. Já vendi de tudo, já vendi livro, já vendi de tudo que você imaginar, perfume e hoje principalmente, né, cosméticos. E eu comecei em 2018, final de 2018, eu conheci um cara chamado Evandro Guedes, um cara top demais na época ele estava no ramo de educação, porque na época eu estava focando tipo, foi o ano 2018, o ano que eu queria ganhar mais dinheiro, alguma coisa que me desse mais dinheiro. Que né? bacana. Que a carreira tradicional, você via lá os concursos. E eu pensei, a maioria dos trabalhos eu paguei no máximo 4 mil. Concurso, um pouco mais, talvez uns 10 mil você ganharia. E eu foquei, não, vamos estudar para o concurso. Só que nesse meio do caminho eu conheci o Evandro, que ele ensinava, passava muita coisa sobre concurso, ele incentivava muitas pessoas a fazerem, ele incentivava as pessoas a fazerem concurso, mudar de vida. Sim. Mas ele também, em alguns momentos, ele falou sobre empreendedorismo. Inclusive, há 2 anos atrás, ele começou a focar, saiu da área de educação e focou só na área do empreendedorismo. Mas na época foi muito interessante, eu não conhecia esse assunto, eu não conhecia esses termos, então para mim mudou a minha vida, o empreendedorismo, e hoje eu sou muito apaixonado. Eu vi isso também no Rafael Matos, na forma dele falar, dele se expressar, no canal do YouTube dele. Eu vejo que ele vive isso, fala disso, respira disso, vive disso, é o espírito dele, tem um espírito empreendedor. Então eu acho isso muito interessante, e pelo fato dele crescer e nascer na família já empreendedora, então eu acredito que foi o motivo para ele ser a pessoa que ele é. Mas eu conheço muitas pessoas também que não assumem os negócios dos pais, não se desenvolvem, então ele foi um cara muito diferente, um cara muito visionário. E me chamou muita atenção quando a gente vê ali o caminho do empreendedor. Vejo que ele foi no Shark Tank, tomou ali ele ficou um pouco abalado, mas não deixou de empreender e cresceu muito mais, né? Teve o canal no YouTube, que eu acompanhei alguns vídeos lá, muito bons dele. Boa. Então foi uma pessoa que eu vi que faz sentido, eu queria aprender com ele. E nessa caminhada do empreendedorismo, uma coisa que fica muito clara quando você começa é que você tem muito conteúdo hoje na internet. Exatamente. Nem todo conteúdo é de qualidade e você se perde muito. Tantas possibilidades, como a gente entra numa sorveteria e tem vários sabores. Isso, e você fica, fica chocolate, indeciso, né, no que ou vai, ninho, vai sempre um novo, sempre tem um aproveitar. sorvete novo. E aí você fica perdido, você não sabe nem qual escolher. Então foi uma das dificuldades que eu tive no início. E também a parte da profissionalização do empreendedor, porque existe o comerciante, o comerciante tradicional, um cara que tem o bar, né? E o que diferencia o cara que tem o bar de uma empresa, de uma empresa nível IPO, de executivos, é que, primeira coisa, existe a diferença de meta, de crescimento, Sim. de empoderamento também, entre outros fatores, que diferencia o negócio, o comércio comum de uma pessoa que empreende, que é um empresário. Então, inicialmente eu comecei a empreender, comecei a vender, né? Inicialmente a gente começa vendendo, começa empreendendo, pegando as suas habilidades que você tem, os seus conhecimentos, Sim. aplicando e ganhando mais com isso. E no início, para 2020, né, que teve a pandemia, eu comecei estava fazendo faculdade na época, e assim que eu finalizei, no final de 2021, então basicamente a pandemia já estava acabando, começou nesse período de pandemia as vendas aumentarem no online, né? Os marketplaces começou a crescer muito, né? Até o dropshipping, o e-commerce tradicional também começou a crescer muito nessa época. Meu primo, o Victor, ele já tinha lojas físicas, só que na pandemia fechou, teve que fechar. Olha isso. E ele começou a vender pelo WhatsApp. E um amigo dele indicou para ele vender pela Amazon. E ele meio assim, né, sem saber muito, mas ele foi lá e ensinou para ele como vender na Amazon.
E ele foi vendendo na Amazon, foi crescendo o negócio, contratou uma pessoa para ajudar ele. Só que não dava conta, o rapaz não era muito bom, não tinha muita experiência, Sim. mas ia ajudando ele ia, tipo, o mesmo vendedor da loja atendia o e-commerce. Só que ele percebeu que estava crescendo muito e ele não estava dando conta, e aí me trouxe para preencher essa lacuna. Eu já tinha alguma experiência, já tinha vendido algumas coisas na Shopee, sempre fui vendedor, sempre entender um pouco de tudo, Facebook, Marketplace, Shopee, todas eu conhecia um pouco. Falei assim, olha, eu entendo, tem etiqueta, nota fiscal e tal, não sei o quê. Não, beleza. Aí começa lá, aí cosmético, mas trabalhar assim, básico. Ele nem teve entrevista não, é só falar assim, ó, não, o produto é assim, assim, assado, tal, vai vender tal no lugar, isso aqui. Faz uma apresentação breve do produto, ele já adquire. Acho que era um domingo. E aí ele falou assim, tá, porque eu vou liberar eu estava na Uber ainda, trabalhando em Uber, no final de 2021, eu comecei a trabalhar com Uber para poder começar a empreender. Aí ele falou assim, não, eu pago o dinheiro que falta lá do aluguel do carro, você começa na segunda. Isso. E eu comecei, e nunca me pagou. Nunca pagou. Mas a gente desenvolveu... Deixou empenhorado esse crédito aí, né? Deixa pra lá. Mas eu ganhei muito, cresci muito, então, né? Assim, o que ele me trouxe de valor, de conhecimento, de tudo isso, me fez crescer muito e por isso que eu consigo estar aqui hoje. E a empresa cresceu, se desenvolveu, a gente começou a colocar mais marketplace, mais produtos. E hoje nós estamos em Minas Gerais e estamos em São Paulo hoje, né? Em Barueri. E nós também trouxemos mais um sócio, o Marco, que ele veio conosco para Barueri. E nós alugamos um galpão e estamos lá desenvolvendo os cosméticos. E aí que veio esse ano, 2025, eu mudei para cá no final do ano passado. E quando eu cheguei aqui e comecei de fato a administrar o negócio, porque até então eu focava só em venda. Entendi um pouco de algumas coisas mais burocráticas, mas não ficava focado 100%. Sim. Mas eu já era gerente, então algumas coisas a gente já tem que lidar com nota fiscal, com parte tributária, então algumas coisas que você vai pegando, você vai entendendo o que a contabilidade faz, o que a parte tributária faz, porque inicialmente o empreendedor quer jogar tudo nas costas da contabilidade e confia 100% e acha que a contabilidade vai fazer tudo por ele, mas não. E pior, normalmente a contabilidade ela só entende a parte de gerar boleto e colocar para você pagar. Mas de entender o tributo, por que você está pagando tanto, sendo que você poderia ter outras possibilidades. Então a gente começou a entender que o diferencial do e-commerce, da empresa de varejo, um dos principais fatores que faz com que a empresa cresça, continue crescendo e se desenvolvendo com margem de lucro saudável, uma das partes principais é a parte fiscal e tributária. Sim. Se a empresa não entender, se o empresário não entender o básico disso, ele não consegue crescer, ele vai ter muita dificuldade, ele vai crescer totalmente desorganizado e qualquer crise, qualquer problema vai dificultar. Então, foi uma das coisas que a gente pensou, cara, vamos buscar alguma empresa no ramo. E eu fui atrás, fui em eventos de e-commerce, conhecendo, conheci os advogados tributários, a gente colocou, a gente pagou para eles lá fazer todo o serviço, a gente organizou. A gente estava com 7 CNPJs já. Caramba, no Simples Nacional. Então, o que acontece? O problema quando você tem muito CNPJs no Simples, eu estou falando muito aqui até uma... Não tem problema não, pode continuar. Estou tirando da minha cabeça. Tá vindo até um cafezinho aqui pra gente degustar, Beleza. Obrigado, viu? Então... Pode ficar à vontade. Nós estávamos com 7 CNPJs já e a gente pensou que já não estava dando. E a gente pegou e abriu um outro CNPJ, que está aí até hoje, que é o principal, que é a matriz que compra mesmo e vende para as outras filiais, né? Então, a gente pensou, esse CNPJ tem que ser o mais correto. A gente começou tudo certinho, 100%. E aí, nisso, os outros CNPJs que estavam ainda assim desorganizados, às vezes, alguns CNPJ às vezes não tinha nem endereço direito, assim, não tinha comprovante, então a gente começou a analisar, complicado, mas a gente já estava vendendo nos marketplaces, então já estava vinculado no marketplace e já estava vendendo. Sim. Aí de repente veio e bloqueou as inscrições estaduais. Aí foi, assim, para mim foi um dos dias mais difíceis, mais complicados, assim, um dos dias mais estressantes da minha vida. Que foi agosto, acho que foi julho ou agosto do ano passado. Ou seja, a gente travou o faturamento. Só que ao mesmo tempo a gente já estava trabalhando esse outro CNPJ com outros marketplaces. Então a gente teve que
dia para noite eu ergui aí uns 500 mil, 600 mil de faturamento em outros marketplaces, que os outros tinham travado. Então, a gente chegou a ter mais de 300 pedidos travados numa semana nos marketplaces, por conta da inscrição estadual, e só aumentando o número, a gente super preocupado, mas a gente começou a jogar toda a demanda para o CNPJ e com o tempo a gente foi reorganizando. Até hoje a gente não resolveu 100% o caso, porque é bem complicado, tem que avaliar, a gente tem que solicitar para um juiz, tem todo um processo para regularizar. Hoje a gente conseguiu já regularizar uma das empresas, outras a gente resolveu fechar. Então hoje a gente está com esse CNPJ principal. E quando você vai entendendo isso aí, você percebe que e eu acho que não tem, sendo realista, não tem como mesmo o cara que começa hoje, ou empreender, vão vender qualquer tipo de produto, seja na internet ou fisicamente. O cara, ele realmente acha que nem precisa mesmo focar nisso, nessas partes mais burocráticas. O que acontece muito é quando a pessoa que faz faculdade, faz administração, por exemplo, já quer começar certinho. Mas o problema é que começa a gastar muito mais do que precisa no início. No início você não precisa gastar com nada, você precisa vender. Você não tem que comprar, você tem que vender. Então, cresce e organiza. A maioria, eu vejo gente demais, principalmente no e-commerce, já começa alugando sala, já começa colocando prateleira, estante, não sei o que, comprando caixa, não sabe nem quanto não sabe nem quanto que vai vender. E tem uma história muito interessante do Flávio Augusto, quando ele pegou e abriu a WhatsApp, no início ele pegou até um empréstimo na época, só que o empréstimo que ele fez a conta, tipo, era irrisório em relação ao quanto que ele conseguia produzir. Sim. Então, se você tem essa previsibilidade, quando você está começando, ok, eu já trabalho numa empresa tal, sei quanto que vende, sou vendedor lá e tal. Só que a maioria dos vendedores hoje, né, o Caio Carneiro fala isso direto, que a maioria dos vendedores, eles flertam com a ideia de empreender. Só que quando você empreende, o problema é que quando você vende, você tem que fazer muito mais, você tem que gerir muito mais coisas, tem que se preocupar com muito mais coisas do que a venda em si. Então você tem que se preocupar com a entrega, você tem que se preocupar com a logística, você tem que se preocupar com o atendimento ao cliente, você tem que se preocupar em pagar os boletos, você tem que se preocupar em conseguir mais dinheiro para a empresa. Então tem vários outros conhecimentos, habilidades que você tem que ter para empreender, né? E é complexo, mas com o tempo você vai pegando, vai entendendo, vai simplificando. Tem gente também que quer complicar muito já no início, quer colocar, quer colocar vários produtos lá para vender, mas não é assim que funciona. O certo é você começar já minimalista com tudo. E hoje eu sigo muito essa filosofia do minimalismo, isso faz muito sentido para mim. Primeiro que, até em questão de roupa, né? Eu só visto azul, preto e só. Praticamente. Padronizou eu tinha o branco, eu tirei o branco, né? Fiquei só com azul e preto. Só azul e preto. Só visto só azul e preto. Padronizou até as cores das vestimentas. Me vê na rua, acho estranho, né? Pergunta se eu sou de algum tipo de religião, uma coisa assim. Não, é só... Quando eu comecei a tomar essa postura, né? Acho que 2023, 2024, o pessoal até achou estranho. Eu ia na igreja, o pessoal, não, você tá bem? Você tá só vestindo só preto? Eu falei, não tem nada a ver. É porque o minimalismo, ele ajuda muito na sua tomada de decisões. Exatamente. E hoje que eu vejo o seguinte, eu até brinquei com o pessoal eu estou desenvolvendo dropshipping hoje, e também, né, além do e-commerce tradicional, os marketplaces, o pessoal quer trabalhar, por exemplo, com um produto de grade. Eu já não começaria assim. O que é produto de grade? É o produto, tênis, roupa, que tem aquele tamanhos, cores e tal. Então eu já não começaria como sendo um produto único. Pô, já é outra realidade. E também produtos, principalmente, que você consiga gerar valor em cima dele, que é o que eu vinha basicamente aprender hoje aqui, como gerar mais valor para meus produtos, meus clientes. Porque, querendo ou não, os marketplaces hoje têm uma concorrência enorme. Os meus produtos hoje, se for colocar 4 anos atrás, quando a gente começou as primeiras contas de marketplace, a gente tinha ali 15 concorrentes. Hoje tem 60 concorrentes em cada anúncio, porque tem um catálogo, né? Que tem a buy box nos marketplaces, onde a gente compete com outros vendedores. Então, hoje a concorrência aumentou muito. A inflação e a maioria dos nossos produtos são importados, então afeta muito a questão do dólar, foi só aumentando cada vez mais, acho que está mais de R$6 hoje em dia. Então ficou muito mais caro a operação e, querendo ou não, quando você começa a faturar, você já começa a precisar de mão de obra especializada. Sim. Então, quando você precisa de mão de obra especializada, não é barato.
não é barato. A questão mesmo do advogado tributário, você vai tirar um dinheirinho bom do bolso aí. Não tem como. Mas se você quiser organizar, você já está faturando, você quiser organizar, não tem como. Você vai ter que ter um sacrifício aí, tirar o dinheiro do bolso e investir mesmo. Não tem jeito. Não tem outro caminho, não ser a escala, né? Exatamente. Então, se você quiser escalar, crescer o seu negócio, desenvolver, não tem jeito. Você tem que investir, você tem que se organizar. Não tem como, né? Eu tenho alguns amigos empreendedores, o cara não tem os produtos nem uma planilha, não tem nem sistema, não tem nada. Caramba, olha isso. Então, e eles faturam muito, faturam mais que a gente, milhões por mês, e não tem um sistema, não tem uma planilha com produto. Os caras vendem tudo em atacado, numa folhinha de papel. Isso aí é passado, isso aí é coisa de anos 70, 80, que não tinha internet, que não tinha computador, não tinha nada. Então, a gente não pode viver no passado. Por mais que você queira simplificar, ok. Só que o problema é quando você vive nesse momento de, no papel e tudo mais, ali, no início tudo bem, dá até para levar. Só que depois o que acontece? Você não tem dados, você não tem LTV, por exemplo, porque você não consegue controlar nada. Você não tem os dados, você não tem registros. Você não tem como criar fidelização, por exemplo, com o cliente, porque você não tem uma base de dados, não tem uma base de dados de cliente. E, eventualmente, ter a base de dados de cliente também não garante que você venda, mas, eventualmente, se você quiser ter uma empresa de longo prazo, né, não só uma promoção, né, como, por exemplo, o pessoal que muitas vezes vende produto digital, acaba fazendo uma promoção do produto, ganha até dinheiro, mas não cria um negócio sólido com clientes que vão estar sempre comprando de você. Sim. Quero fazer um lançamento, meu custo é 5 mil, sei lá. Aí lança os custos, vende, sei lá, tantos milhões, só que aí não tem um negócio que tenha renda constante, né, mês a mês. Então, é a diferença de uma promoção de um negócio mesmo, sólido. Então, se você quiser ter um negócio sólido que escale e que futuramente seja uma empresa que já você consiga vender, eventualmente você vai ter que ter uma organização muito maior, ter registro dos seus clientes, ter tudo organizado. E hoje é o que eu busco fazer, busco desenvolver outros canais de venda, outras possibilidades que me permitam ter mais lucro. Porque hoje em dia, nos marketplaces está bem complexo, né? Os cosméticos hoje, por exemplo, um perfume, saiu uma pesquisa um tempo atrás que 68% do preço do perfume é imposto. 68%. Então, é muito mais do que a metade do preço do perfume. Bastante coisa. Porque eventualmente tem importação, mas tem outros fatores também que fazem com que o perfume seja caro. Além da própria questão de logística, faz com que o produto chegue um pouco mais caro, que nós hoje no Brasil temos a deficiência ainda de tudo em caminhões, né? Tem tudo muito atrasado ainda, né? Mas eu acho legal, algumas empresas, como por exemplo o Mercado Livre, já estão investindo... Já tem frota própria, né? Frota própria, tem até avião, o Mercado Livre hoje em dia. Exatamente. Então, hoje o e-commerce está muito aquecido, é uma oportunidade para muitos empreendedores. Esses dias eu estava conversando com um empreendedor, eu até brinquei com ele, a gente começou a trabalhar um produto que ele vende, e com 20 reais lá no Shopee, ele pegou, investiu 20 reais. Ele já teve 2.800 pessoas, 2.800 impressões. Eu brinquei com ele, imagina se você fosse comprar panfleto. Você ia pagar 100 reais para ter, sei lá, 1.000 panfletos. Você ia alcançar o quê? 1.000 pessoas? E assim, vamos colocar 70%, talvez 90% das pessoas e pegar o folheto e jogar fora. Você pensa a dimensão, né? Então, hoje na internet, e acho que todos os negócios que hoje estão na internet, eles têm a possibilidade de escala. Então, hoje a gente já está escalando, a gente já escalou muito, né? Só que a diferença é que a gente mais expandiu do que escalou. Na verdade, a gente mais cresceu, aumentou o faturamento, mas aumentou os custos também. Uhum. E é uma coisa que eu pretendo aprender aí no evento, basicamente. Não, bacana, bacana, show de bola. Tem mais um tempinho ainda? Tem? Pode ficar à vontade? Bacana. Você, então, é o único que é empreendedor na família, no caso? Meu pai, ele tem... Meu pai, ele tem uma vidraçaria. Eu até trabalhei com ele uma época. Ele tem uma vidraçaria e minha mãe, ela até brinca, né? Minha mãe não é empreendedora, mas ela começou agora, ela até alugou um apartamento, ela está toda animada com essa ideia de empreender, eu incentivei muito ela.
Mas ela é um pouco travada ainda, né? Ela é professora, então minha mãe é professora, meu pai é vidraceiro. Mas meu pai ainda com a mentalidade ainda de comerciante, ainda eu tento às vezes ajudar ele, mas é aquela questão, né? O comerciante ele é meio travado para começar, para se desenvolver. E é muito disso, né? O comerciante tradicional ele tem que se desenvolver. Então, basicamente, assim, da minha família, sou o único que empreende de fato, né? Maravilha, E assim, fora ao redor da minha família, tem alguns primos meus que já empreendem, que já faturam. O meu sócio mesmo, o Vitor, né? Victor é meu primo, inclusive. E a família dele é bastante empreendedora, todos empreendem ali. A irmã dele, ele mesmo, o pai dele, que começou tudo. Meu tio Quimila, ele começou o salão de beleza há 30 anos atrás, na minha cidade, que chama Ribeirão das Neves. É bem colada a Belo Horizonte, onde eu nasci. É bem colada ali, uma metropolitana, né? Belo Horizonte de Minas Gerais, no caso. E aí, em Ribeirão das Neves, ele abriu o salão 30 anos atrás, não tinha quase ninguém, e ele estourou. Foi um dos maiores, o pessoal guarda memórias dele até hoje, de 30 anos já, né? Então, conhece muita gente na região. E aí, depois ele foi para Belo Horizonte, centro de Belo Horizonte, e abriu o salão dele lá. Que tem até hoje, ele arrendou para uma outra pessoa tomar conta hoje. Meu tio já está mais tranquilo, né? Ele já tem um sítio dele, tem as coisas dele. É um cara mais tranquilo hoje. Mas aí veio o meu primo e montou, isso há 14 anos atrás, uma loja de perfume e começou a crescer, né, se desenvolver, até que ele tem as lojas físicas de cosméticos quando eu comecei. E aí, a partir disso, é engraçado porque a gente expandiu muito, mas se for colocar, tipo, dos anos que meu primo trabalhou, os últimos 4 anos, que a gente realmente desenvolveu de sair ali de um faturamento de 100, 200 mil para mais de 1 milhão. Então, foi nos últimos anos e com a internet. Então, eu sou muito grato, eu até brinco, né, que a Amazon, né, a Amazon mudou a nossa vida, né, a Amazon, os marketplaces, as potências de venda mudaram a nossa vida. Então é uma coisa que eu acredito que muitas pessoas ainda têm a maioria das pessoas tem essa ideia de saturamento de mercado e tal. Isso não existe. O que existe é você ter um produto que você queira vender, se você quiser vender esse copo, esse microfone, a única diferença é que você vai ter um aumento da competitividade. Sim. Você vai ter uma margem menor no seu produto. Mas esse negócio de saturar não existe. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, não existe. Se você quiser pegar, você pode pegar esse microfone, achar o fornecedor, reembalar, mudar a embalagem dele, mudar alguma coisa, uma cor, uma coisinha e vender para fora. Então, não existe esse negócio de saturamento de mercado. O que existe é aumento da concorrência a ponto dessa margem ou ser inviável o negócio. Mas esse negócio de ser saturado, qualquer pessoa hoje pode começar o seu e-commerce, seu marketplace. Existem investimentos, é difícil, não é fácil, realmente não é. Você começar seu próprio negócio não é fácil, tem que investir muito, tem que estudar, tem que se desenvolver. Não tem como você bater um alto faturamento e desenvolver sua empresa trabalhando 40 horas por semana, 44 horas por semana. Você vai ter que trabalhar muito mais. Então, e hoje, por exemplo, você tem exemplos como o Flávio Augusto, o cara trabalha muito. O cara é uma máquina de trabalhar. Então, você vê que um cara já é rico e justamente por isso, porque ele gosta de vender, ele gosta de fazer os negócios dele. Então, é diferente essa paixão que a gente tem que ter com o negócio para a gente poder permanecer fazendo, permanecer crescendo. Tem que estar alimentando essa motivação e conhecendo pessoas igual o Rafael, conhecendo pessoas igual o Joel, todo mundo, né, dessa área do marketing que está sempre ali incentivando, desenvolvendo, ajudando pessoas. Eu acho que é com esse ambiente, buscando essas pessoas, esse conteúdo, que a gente vai estar sempre mantendo a motivação, sempre se desenvolvendo e crescendo. Maravilha, Rafael, obrigado pela participação. Aproveite o evento, faça muito network, muitos negócios, tá? E nos vemos em breve. Obrigado. Obrigado.